Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E parece que a sensação é de que as coisas estão melhorando, né? O dia amanheceu mais leve, com a ideia de que nós teremos o nosso culto já no próximo domingo. E que coisa boa, que sensação boa. Estamos aqui com a Gabriela Fernandes, advogada, mãe, esposa, serva do Senhor, nossa companheira aqui de ministério. E é muito bom tê-la aqui para nós discutirmos alguns assuntos muito importantes que permeiam todo esse momento da nossa história mundial. Não é, Gabriela? Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, por estar aqui, fiquei muito honrada com o convite, Agradeço muito pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, com todos vocês, em relação ao universo que a gente está vivendo, nesses dias. E como que está isso, Gabi? A gente percebe mudanças em vários setores relacionados à nossa vivência. Como, por exemplo, as mães com os filhos fora da escola, questão de trabalho, a igreja, toda essa dinâmica. No seu universo do direito, como tem sido esse movimento aí? Então, pastora, nesse universo jurídico não tem sido diferente, Nós temos notado várias mudanças, A exemplo disso foram audiências canceladas, prazos suspensos, Nós temos servidores do judiciário, membros do Ministério Público, nós, advogados, estamos trabalhando em home office, Tudo para poder preservar, E estar, de certa forma, seguindo todas as orientações, do Ministério da Saúde nesse momento, que é o isolamento. É o que abalou todas as estruturas, né, Gabi? Todos nós fomos afetados. Sendo mais específico nesse assunto de direito, o que mudou? Teve alguma mudança de ação, de atitudes, de lei? Como que funciona? Como teve tá? Sim. Várias mudanças, seja no direito trabalhista, no direito de família, com toda essa pandemia. Eu vou estar ressaltando aqui nesse momento, um pouquinho do artigo, que eu estive escrevendo em relação ao direito de família, precisamente no que diz respeito ao direito de visitas e a convivência familiar entre os pais e filhos nesse período de isolamento social. É algo muito interessante. Por menos que eu esteja envolvido nesse assunto, mas eu tenho gente que está envolvida nesse assunto, Famílias que sofreram um divórcio e que fica nesse trâmite de visitação, se a criança está em quarentena, como que funciona isso. Eu tive acesso ao seu artigo, O direito de visitas no período de isolamento social, um artigo muito bacana. Depois, se vocês quiserem tê-lo na íntegra, tem um link aí para vocês estarem acessando. Fala um pouquinho desse artigo. Como você desenvolveu esse assunto a respeito dessas famílias com essas crianças que ficam aí de lá para cá? Como que fica isso? Então, nós temos notado, que algumas decisões recentes, dos tribunais têm sido justamente, decisões que vão estar em conformidade com o Ministério da Saúde, fazendo com que esses pais, nesse momento, venham estar preservando a vida dessas crianças, desses menores. Nós temos um exemplo de um caso que foi julgado recentemente, na primeira vara de família, do Tribunal de Joinville, Santa Catarina, na qual o juiz decidiu que essas visitas seriam suspensas nesse período de quarentena, mas trazendo alternativas, Ele trouxe alternativas durante a sentença, informando que o pai poderia ter acesso a essa convivência familiar com esse menor por meio da internet, por meio dos aplicativos, WhatsApp, vídeos, para que essa convivência não fosse, de certa forma, tão abalada nesse período de isolamento. Então, eles vão manter essa convivência, mas de forma digital. E deu certo esse combinado aí? A gente tem notado que tem sido uma maneira de estar, de certa forma, trazendo uma solução, mesmo que temporária, para que esse convívio não venha a ser abalado. A gente já sabe das consequências do divórcio, A criança, ela diretamente, ela sente essa ruptura familiar. E aí, nesse contexto de quarentena, pesa muito mais, Todos nós tivemos que nos adaptar nesse contexto, como mães, como pais, essa família, nesse sistema de familiar.
E quanto mais nessa questão do divórcio, em que o diálogo é fundamental, né, Gabriela? Com certeza, a gente nota que nesse momento, né, os genitores, eles precisam ter esse diálogo, eles precisam entender que nesse momento a gente tem vivenciado um fato atípico, né, e portanto transitório, isso vai passar. Então, o pai e a mãe que está se sentindo lesado do seu direito de convivência em relação ao seu filho, poderá pleitear na justiça a compensação dessas visitas posteriormente, quando esse período de quarentena, de isolamento, passar. Né? Até porque o que está em jogo hoje é a vida da criança, né? Então, a vida, ela está acima de tudo, não é? Então, o pai ou a mãe nessa situação precisa entender que é o filho dele que está correndo esse risco, que precisa ser preservado, e ele também. Com certeza, né? Nós temos vivenciado aí quantas mortes, né, tem passado nos telejornais, né? Esse vírus, né, Covid-19, tem trazido muita preocupação para toda a humanidade, né? Algo que, como se diz, pandemia atingiu todo mundo, né? Então, várias mortes têm sido relatadas. Então, eu acredito que nesse momento tem que ser preservado a vida do menor, a vida desse adolescente, tem que vir em primeiro lugar em relação aos interesses dos pais. E uma das sugestões para ajudar, para amenizar nesse relacionamento que já é tão prejudicado, então sugere-se o uso de internet, dos meios digitais, não é? Justamente, né? Algo também gostaria de estar ressaltando foi uma decisão também que foi trazida, né, por um desembargador da 7ª Câmara Civil, né, do Tribunal de São Paulo, que teve um pai que chegou da Colômbia, né, e ele insistiu em ter acesso, em ter convivência com a filha, né, nesse direito de visitas, né, os pais são divorciados, e, portanto, a mãe já tinha tentado de todas as formas, né, extrajudicialmente, convencer o pai de estar fazendo com que essas visitas fossem prorrogadas, né, para quando passasse todo esse período de pandemia, porque a criança ela tem problemas respiratórios graves, né, e o pai não aceitou. O pai, como se diz, nesse momento só viu ali o seu direito que estava sendo lesado, e não o direito da criança, né, que estava correndo, né, de certa forma, um risco de vida. Então, nesse momento, a mãe não viu outra alternativa, né, a não ser procurar o judiciário, né, e restando assim essa decisão desse desembargador. Então, ele colocou ali, falando que ia suspender as visitas, né, nesse período também, e que posteriormente seriam compensados esses dias, né, que foram suspensos agora, para depois que passasse todo esse período da quarentena. Então, nós temos notado que as decisões dos tribunais têm sido unânimes enquanto a isso, né? Mas é tão complicado, né? Eu acho que não precisava chegar lá, né, Gabriela? Com certeza. Eu acho que nós precisamos pensar no outro, no outro indivíduo que é tão frágil, que é tão vulnerável, que depende do pai e da mãe para se manter, inclusive a própria vida. E aí nós vemos como a humanidade está caminhando, né? Eu quero, eu posso. É claro, direito é direito, né? E eu acho que a justiça está aí para garantir os nossos direitos. Mas existe um direito maior, acima de tudo, que é o direito da vida. Com certeza. E nós não podemos colocar isso em jogo, não podemos quebrar esse princípio básico, essa regra básica que é a vida desse indivíduo. Quando a gente fala desse direito de visita, como que fica essa alienação parental aí? Porque acontece daí essas disputas e que acontece esse processo de alienação. Explica um pouquinho para nós como funciona isso. Então, nós temos uma lei específica, né, que é a Lei 12.318 de 2010, que ela vai estar regulando, né, essa questão da alienação parental. No entanto, em seu artigo 2º, ela traz que essa alienação parental seria o que? A interferência psicológica, né, que um dos genitores ou o responsável por esse menor vai estar fazendo com que a criança venha estar, de certa forma, tendo um receio em relação ao outro pai, né, que venha estar trazendo também questões que venham atrapalhar essa convivência. Essa alienação seria isso. Seria essa interferência psicológica que um dos responsáveis vai estar trazendo para a criança, colocando, né, em relação, olha, o seu pai, né, não está cumprindo isso, não faz aquilo. Então, ele vai estar formando esse conceito, né, errôneo,
né, ali naquele menor, naquele adolescente. A gente entende que está todo mundo fragilizado, todo mundo tentando entender, sobreviver diante dessa situação. E como eu disse, né, o vulnerável e a criança, ela precisa de acolhimento, ela precisa de todo esse ambiente o mais favorável possível, porque ela também está enfrentando os conflitos. Né? Como terapeuta de crianças aqui no nosso consultório, a gente tem visto muito isso e atendido muitas mães que têm nos procurado falando dos comportamentos que mudaram dessas crianças durante esse período. E é claro, o meu comportamento mudou, o seu mudou, o mundo mudou, a criança também mudou, porque ela faz uma leitura também desse mundo, ela não é um ser que não está nem aí, que não está entendendo. E aí vem a questão da alienação nessa concepção que você está trazendo para prejudicar mais ainda o psicológico dessa criança. Gente, a gente precisa estar atento a isso, né? Que tipos de pais e mães nós estamos sendo? Independente se o casamento deu certo, se os relacionamentos não deram, né, certo, e aí cada um tem aí a sua história, a sua experiência, mas fato é que nós precisamos ser bons pais e boas mães. A alienação dentro do aspecto da psicologia nos fala como aquele indivíduo que só pensa em si. Olha só, né? Então, essa mãe ou esse pai que provoca essa alienação dentro desse aspecto jurídico na criança, ela está pensando nela, só nela, e está esquecendo o outro, que precisa e que depende tanto dela. A alienação escolar também entra esse aspecto de ela não querer aquele assunto escolar. E tá um boom disso, né? Por causa de tudo isso. Então, na verdade, eu estou meio alienado em várias situações. A gente já precisa tomar cuidado, então, para não cair nessa armadilha, né, Gabriela? Com certeza, porque se os pais, nesse momento de quarentena, né, vai estar, de certa forma, dificultando a convivência familiar, mesmo que de forma digital, com o seu filho, para que ele não tenha acesso a ligações, né? Então, ele vai estar praticando essa alienação parental, né, e fazendo com que a criança vai tomando raiva do pai. O pai não me liga, o pai não está se importando comigo, sendo que, na verdade, por trás é o outro genitor que está manipulando tudo isso, né? É interessante também, o artigo 227 da Constituição Federal, ele fala que pode haver essa liberdade na convivência familiar, portanto, tem que ser ressalvado qualquer tipo de negligência. Então, quando o pai pratica essa alienação, ele está sendo negligente. Exatamente. Né? Então, assim, ele tem que visar não o interesse próprio, né? Como você mesmo mencionou, que não pode ser esse eu. Tem que ver que acima de qualquer circunstância tem um menor que deve ser preservado, né? Essa convivência dele com os demais, né, familiares ali, e levando em consideração que nesse momento tem que ser preservada a vida, a saúde, né, acima de qualquer circunstância. O bem-estar desse menor. O bem-estar, né? Justamente. Gabriela, como mãe, como esposa, né, tendo essa cosmovisão de um mundo através da Bíblia, né, em Jesus, quais os conselhos que você daria para essas famílias que estão enfrentando essa situação? Quais são os passos que elas devem tomar? Então, eu aconselho, né, que esses pais venham estar tentando resolver de forma extrajudicial, né, de forma amigável, né, porque a criança, ela percebe, ela nota, né, que há esse conflito entre os seus pais. Então, é tentar o diálogo, né, tentar resolver isso de forma amigável, extrajudicial. Caso isso não seja possível, né, e você venha falar, olha, o meu direito está sendo lesado, então é necessário estar procurando, né, um advogado para que nós possamos estar entrando na justiça e que esse direito seu venha a ser resguardado, né? Quando esse período de pandemia passar, a gente pode estar conseguindo a compensação dessas visitas, né, nesse momento, ou caso você esteja do outro lado, né, seja uma mãe que o pai está insistindo ou vice-versa, né, o pai está com a guarda da criança e a mãe está insistindo para fazer a realização dessas visitas, né, você pode estar procurando, né, orientação para que a gente possa estar propondo uma ação e que essas visitas venham ser suspensas nesse período até que essa pandemia passe e tudo possa normalizar e né, tá voltando às visitas normais. E uma forma de, como nós falamos, de amenizar essa distância seria o uso de tecnologias, Isso, não é? Com certeza, tem sido uma alternativa muito
eficiente, né? Que tem proporcionado essa convivência, mesmo que de forma digital, mas tem proporcionado essa convivência entre as crianças e os pais, né? Ou os responsáveis. Que hoje nós sabemos que tem avós que tem a guarda de menores, né? Verdade. Então, E aí que se corre mais risco ainda. Porque são 2 grupos de risco, né? Os idosos justamente. e as crianças vulneráveis, né? E é claro que a gente pode usar um pouco a criatividade também, né? Bilhetinhos no portão, cartinhos na caixa de correio. São tantas dinâmicas que eu acho que nós podemos resgatar nesse período e aproveitar esse momento também para aproximar os corações. Já que os corpos não podem se juntar, né, presencialmente, que os corações se juntem de tantas outras formas, que o que é importante são os pais estarem abertos para essa situação e entender o direito e o dever de cada um. Com certeza. E caso, né, alguém tenha interesse em aprofundar sobre o assunto, né, vai estar sendo disponibilizado para vocês o link, né, na qual o artigo foi publicado, né, no site lá do escritório André Luiz Advogados Associados, vai estar disponível para todos, né, no Instagram também, para que você venha ter, né, venha estar tendo a oportunidade de ler sobre o assunto, sobre esse artigo, né, caso queira tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição, né. É isso que eu ia falar, você também está trabalhando em home office, né? Então a Gabriela também está em trabalho, né? E claro que dispostos a atender, né? A demanda que vem aí. É tão bom, mas ao mesmo tempo não é bom tratar sobre esse assunto, não é, Gabriela? Que bom que nós não precisássemos falar sobre isso, mas é uma necessidade pública, né? Isso é realidade de muitas pessoas. Hoje no Brasil o índice de divórcio está muito alto, com filhos nessas histórias, então o nosso desejo e orações é para que todo esse caos mundial seja amenizado pelas informações que nós podemos trazer. Então fica aí essa dica, essa orientação da advogada Gabriela Fernandes, que trouxe, né, e contribuiu para nós esse assunto tão significativo e que faz parte de muitos brasileiros. Obrigada, que Deus te abençoe, que você cresça no conhecimento, tanto social, jurídico, profissional, e que você cresça no conhecimento da palavra do Senhor também. Bom, um grande abraço, obrigada, Gabi, mais uma vez. Que Deus te abençoe, te capacite, abra as portas e cumpra os planos dele na sua vida, sempre. Amém. Eu que Muito agradeço. bom ter você aqui. Obrigada. Tchau, até a próxima.